Então, pessoal, para a gente finalizar, agora eu vou fazer alguns exemplos de adubação para ficar claro tudo isso que eu falei para vocês, né? A gente está finalizando para a gente abrir as perguntas. Então, nitrogênio, pessoal, nitrogênio não tem tabela, tá, de adubação. Por quê? Por causa da dinâmica dele. Nitrogênio a gente considera outros fatores. Não tem boletim lá que fala nível alto, médio, baixo de nitrogênio. Nitrogênio a gente considera a matéria orgânica do solo como a reserva de nitrogênio no solo, porque mais de 90% do nitrogênio e também do enxofre está na forma orgânica. E como que a gente calcula o requerimento de nitrogênio para a cultura? Lembra? O que a planta, nesse caso, que ela extrai? Por quê? Porque eu não sei quanto que tem no solo, então eu preciso garantir o que eu preciso garantir é uma quantidade de nitrogênio que a planta complete o ciclo dela, para fazer raiz, caule, folha, etc. Então, quanto que a planta precisa para fazer uma tonelada de grãos que ela precisa absorver? Ela precisa para fazer caule, para fazer tudo. Ela precisa de 20 quilos. Lembra que eu mostrei lá? Eu passei meio rápido. Mas quanto que tem no solo? Aí eu vou medir isso aqui indiretamente, seja por teor de matéria orgânica, seja pelos restos culturais. E a eficiência de adubação. Então, pessoal, como que eu calculo? Um exemplo. Nitrogênio no solo. 20 a 30 quilos de N por cada ponto de matéria orgânica. Isso é importante saber. Então, vejam, eu preciso saber o que a planta precisa e menos o que tem no solo. É aquela equação da adubação. Quanto que tem no solo? Eu não tenho boletim de recomendação para saber, mas eu vou fazer uma conta indireta com base no que eu falei na matéria orgânica e nos restos culturais. Então, o que tem no solo? 20 a 30 quilos por hectare de nitrogênio para cada % de matéria orgânica. Beleza, se meu solo tem 2% de matéria orgânica, teoricamente eu vou ter uma mineralização anual aí de 40 a 60 quilos de N por hectare. Então, isso eu garanti via matéria orgânica. Quanto que a soja, eu estou pensando no milho segunda safra, quanto que a soja disponibilizou? Isso varia muito, pessoal, porque em muitos casos a soja pode deixar até nada, dependendo a soja. Por quê? Porque a soja é uma cultura que ela nodula, né? Ela produz, ela fixa nitrogênio e ela leva boa parte nos grãos. E pode ser que em alguns casos a quantidade que ela nodulou, que ela produziu nos risóbios, não seja nem suficiente para atender a demanda dos grãos, e aí ela empobrece o solo, ela tem que puxar do solo. Mas em muitos casos ela nodula tanto, produz tanto N, que ela deixa no sistema, ela leva para os grãos e uma parte ela deixa no sistema. Como na maioria das vezes a gente tem observado que ela deixa mais do que ela extrai, e na média é isso que a gente tem observado, então, isso é uma média, pessoal. Não estou dizendo que é para todos os casos. Mas, em média, a soja deixa de 0,5 a 0,7 kg de nitrogênio para cada saco de produção. Então, uma soja que produz aí 50 quilos, 50 sacos por hectare, por exemplo, 60 sacos por hectare, ela vai deixar, em média, se ela deixar meio quilo, vai ser de 30 a... se ela deixar 0,7 a 40, 30 a 40 quilos de N, a soja vai deixar no sistema. Então, eu já tenho lá 40 a 60 da matéria orgânica, mais 40 da soja. Então, eu tenho 100 quilos de N. Então, se eu já tenho 100 do solo, então eu vou adubar o que a planta precisa menos isso que tem no solo, que é essa conta aqui, ó, que eu fiz. E como que a gente faz essa conta, pessoal? Então, vamos lá. Requerimento nutricional do milho. Eu vou chutar 200 sacos de milho? Você não vai produzir 200 sacos. Você vai adubar para 200 sacos? Você não vai fazer isso. Porque você não vai produzir isso no milho safrinha. Não adianta, você vai jogar nitrogênio fora, você vai perder nitrogênio. Porque uma parte do nitrogênio pode ficar no sistema, ali na matéria orgânica, os micro-organismos vão pegar esse nitrogênio, vai ficar. Uma parte você vai perder por lixiviação, por volatilização. Então, não tem por que você aplicar uma dose muito alta, se você não tem capacidade de produção. Então, eu preciso pegar um requerimento. Qual que é o requerimento? É a média que eu produzi nos últimos anos. Pego a minha média dos últimos 3 anos. É isso que você vai produzir. Mas eu vou fazer um manejo muito bom. Pode ser que aumente 10%. Beleza. Então, você vai pegar a média dos seus 3 anos e vai pôr um teor de 10%. O professor Fancelli vai falar com detalhes isso no curso. Menos o que tem no solo. Então, eu calculei o que a planta precisa, ó, 6... Então, eu estou pensando aqui, eu calculei uma soja de 110 sacos. Desculpa, um milho de 110 sacos por hectare. Eu coloquei 10%, né? 10% desse valor. Ou seja, ao longo dos anos eu produzi 110, 6,6 toneladas. Mas eu vou projetar uma produção 10% maior. Então, vai dar ali 6, alguma coisa, quase 7, eu não lembro de cabeça. Vezes 20,
quilos por tonelada. Então, eu faço essa conta aqui, eu vou saber quantas toneladas eu vou produzir. Vezes 20 por tonelada, eu vou ter essa dose de nitrogênio que a planta vai precisar. A planta de milho vai precisar 145 quilos de N para ela fazer grão, para ela fazer folha, para ela fazer raiz, para ela fazer caule, para fazer tudo. Só que eu vou adubar 145? Não vou, hein? Por quê? Porque o solo vai suprir uma parte disso. E é isso que eu vou ver. Um exemplo, solo tem 3% de matéria orgânica. Eu poderia considerar 20 quilos ou a 30 quilos. Vocês concordam? Se eu fosse considerar 30 quilos de mineralização anual, eu poderia considerar 90 quilos. Vocês concordam? Só que o milho ele é plantado e ele vai ser produzido em um determinado período de tempo. Isso sou eu, minha experiência. Eu não considero a mineralização total. Essa mineralização aqui, pessoal. Vou voltar aqui. Ó. Opa! Ó, eu não vou considerar essa mineralização de 30 quilos. Por quê? Porque o milho ele é plantado numa pequena janela. Isso aqui é mineralização anual. Então, como o milho é plantado em 4 meses, eu tenho que considerar metade disso, que vai ser fornecido para o milho, sendo aí conservador, né? Porque depois, uma parte do ano, você vai ter seca e você vai parar todos aqueles processos metabólicos no solo e você não vai ter mineralização da matéria orgânica. Mas considerando 20 quilos, eu considerei aqui no caso, então, 3% de matéria orgânica, eu considero 50 quilos. Considerei aí por volta de 18, 15 a 18 quilos. Eu não considerei nem 20 nem 30. Por quê? Porque o milho vai pegar só uma parte desse N. Então, o solo vai fornecer 50 quilos por hectare de N. Os resíduos da soja. Você pode fazer essa conta aqui do professor Djalma, que ele considera os últimos 3 cultivos, tá? Isso aqui o professor Fancelli também vai falar com detalhes. Mas, considerando os restos culturais dos últimos 3 cultivos, né? A soja, uma soja de 70 sacos da última safra, você considera meio quilo por saco. O milho da safra anterior também. Se foi, né, um milho ali de 100 sacos na safrinha passada. Você considera 10%, 100 gramas por quilo de milho, por saco de milho produzido. E aí a soja do ano anterior, não essa soja que foi antes do milho que você vai plantar agora, mas a soja do ano passado ainda ela deixou um resto cultural que os boletins recomendam você utilizar, pôr na conta também, com base na experiência de pesquisa do pessoal que fez esses cálculos. Então eu considero 100 gramas de nitrogênio por saco de soja, daquela soja do ano passado, não dessa soja que eu acabei de colher. Essa eu vou considerar meio quilo por saco produzido. Ficou claro, pessoal, isso aí? Ficou bem? Ficou claro isso? Beleza, então eu faço essa conta. Eu considerando, eu preciso aplicar 145, o milho vai requerer 145. Só que o solo vai fornecer 102 quilos, porque 50 da matéria orgânica e 52 dessa conta aqui. Ó. Se você fizer essa conta, vai dar 52 quilos. Então, se eu fazer essa subtração, e considerar que eu vou ter uma eficiência de 60%, eu estou considerando uma eficiência relativamente baixa, mas a média da ureia, ela perde, se você não fizer uma equação bem boa aí, pensar em perdas de volatilização e lixiviação, tem gente que considera até 50%, 70%. Eu fui um pouco conservador, considerei 60% de perda, de eficiência, ou seja, 40% de perda, seja uma parte de volatilização, seja uma parte de lixiviação. Então, eu teria que aplicar 70 quilos de nitrogênio para produzir 120 sacos por hectare de milho, que é mais ou menos aquela relação de 0,6 a 0,7 quilo por saco. Da onde que o pessoal tem esse número mágico? Não é que esse número é mágico, o pessoal fez essa conta aqui. Mas para você, se você usar muito esse cálculo do 0,5 a 0,6, isso é safrinha, tá, pessoal? Milho segunda safra. Milho primeira safra, como você não tem a soja imediatamente na frente ali do milho, você tem um resquício de resto cultural menor, tá? Então, você não pode considerar isso aqui. Então, por isso, o solo deixa menos e você precisa aumentar a adubação no milho safra. E outra coisa, o milho safra ele é muito mais produtivo. Então, aqui a recomendação é outra. Por isso que as doses são muito maiores por saco produzido. Porque chega uma hora que o solo não consegue fornecer mais. Todo saco produzido vai ter que vir de fertilizante.